Queridos irmãos, estamos chegando no final dessa série de lições do livro de Ezequiel, e eu havia dito aqui da importância de se estudar um livro inteiro da Bíblia. Nós podemos entender a intenção do autor, os caminhos em que cada livro traz para nós e o ensino total do livro, que muitas vezes numa pregação só, num ou dois encontros, não dá para fazer. Mas ao longo de um trimestre, como nós estamos fazendo aqui, já é possível compreender melhor tudo que o livro tem a nos ensinar. E o nosso tema de hoje, falando da restauração do culto, eu vou demonstrar para os irmãos que essas profecias de Ezequiel, nós somos beneficiários dela. E ainda tem um pouco para nós no grande dia, no dia em que o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja. E é lá que nós vamos realmente nos alegrar de tudo. Irmãos, vamos lembrar aqui, para que todos se situem, fiquemos juntos. Vamos lembrar que Saul é o primeiro rei de Israel, sucedido por Davi, sucedido por Salomão. Aí eu tenho o início da dinastia israelita. Depois, com Roboão, tem a divisão do reino, e eu passo até Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá. Então eu tenho dois Israel. Quem leu o livro pode ter lido assim, ele profetizou para Israel, profetizou para Judá, que é essa divisão. E eu tenho uma série de reis, uns bons, uns não tão bons assim, em relação à vida com Deus. Se eu colocasse a vida deles num gráfico, eu teria lá um rei fiel a Deus, aí Deus permite bons dias de prosperidade, vitórias militares, e aí começa a desviar de Deus, a adorar outros deuses, a se afastar de Deus, e Deus permite que o mal venha sobre eles. Eu tenho derrotas militares, tenho problema com comida e tudo mais. E isso acontece na toda a dinastia de Israel, até o dia em que Deus decide que vai punir Israel pelos seus pecados, que vai trazer Israel para dias de provação, em que Deus vai ensinar a lei dele. E Ezequiel é um desses profetas que se levanta para profetizar essa justiça de Deus em relação ao povo. Então, quando Ezequiel profetiza, ainda está nos dias de monarquia, dos últimos reis de Israel, mas ele já começa a profetizar, Deus vai trazer justiça, Deus vai levar cativo. E a grande mensagem de Ezequiel é a soberania de Deus. Em que Deus vai dizer que Deus é soberano, Deus é santo, controla todas as coisas. E que mesmo com o povo sendo escravo, Deus ainda era soberano. De que quando o povo prospera, é Deus quem dá a prosperidade. Quando Deus permite que os inimigos vençam, também é Deus que permitiu. A soberania de Deus. O poder de Deus não está limitado aos fracassos ou às vitórias do povo. Deus é soberano. O profeta Ezequiel também fala da intervenção divina, de que Deus age no curso da história para chegar até onde Ele quer. Nós chamamos hoje de doutrina da providência, que é quando Deus trabalha tanto no natural quanto no sobrenatural para chegar até onde Ele quer, até onde a vontade dEle deve chegar. E como todo profeta de Deus, ele traz a mensagem de esperança, de arrependimento, de convite à restauração. Eu sempre advirto os alunos em sala de aula, se vocês virem algum profeta por aí, profetizando mal, profetizando problema, e fica nisso mesmo, põe ele para correr, falso profeta. Porque na Bíblia inteira tem mensagem de esperança, de arrependimento, de convite a renovar a aliança com Deus. Deus traz a mensagem dura, sim, de correção, mas imediatamente Ele convida ao arrependimento e a renovar a aliança com Ele. E nós estamos aqui, na lição de hoje, é quando Deus não somente convida o arrependimento, que Ele já tinha feito, mas agora Deus promete que vai
renovar o templo, que vai reconstruir o templo e que vai iniciar o serviço de adoração. E aqui eu preciso fazer um parênteses para que todos entendam. A Babilônia, ela assumiu todo o crescente fértil, né? Foi no século V a.C., a Batalha de Carquemes. Não foi só Israel que foi levado como escravo, vários outros povos. E a Babilônia tinha um projeto, posso dizer, muito interessante, de dominação através da cultura. Os babilônicos entraram, dominaram pela força, foi uma vitória militar, não há dúvida disso. Só que após isso, eles iniciam uma dominação cultural. Lembra do profeta Daniel? Ele vai para a Babilônia, vamos lembrar de 3 coisas. Ele vai servir ao rei, ganha comida de primeira, troca o nome dele e passa a receber educação babilônica. Gente, quem não quer isso, hein? Um carguinho no alto escalão, com um bom salário, com um nome de prestígio. Mas o que vai acontecer um tempo depois? A cultura israelita foi abafada e agora a cultura babilônica está no coração. E essa dominação cultural dura muito mais do que a dominação pela força. Os irmãos vão ler Daniel de novo, vão lembrar de mim, quando vê lá que trocou o nome de Daniel, de Sadraque, Mesaque, de Abednego. Justamente para essa dominação cultural. E isso é muito grave, acontece conosco hoje. Quantos filmes você assiste e você torce para o bandido? Vou falar só essa para os irmãos lembrarem aí. A gente vai para o cinema para torcer para o bandido, para torcer para o que vai contra a lei, para torcer para o que está fazendo o errado. Essa dominação cultural acontece hoje. E a Babilônia tinha esse interesse de dominar pela força e depois dominar pela cultura. E um dos traços dessa dominação cultural era proibir o culto. Não pode ter culto, não pode guardar a lei, não pode guardar o sábado, não pode fazer as festas, não pode nada. Tanto é que o Salmo 137, todo mundo lembrou dele aqui, que é um salmo escrito durante o cativeiro, em que o povo lamenta: como é que eu posso adorar a Deus em terra estranha? Que eu nunca esqueça a alegria de Jerusalém. Vivendo na Babilônia, um dia ia se acostumar com a Babilônia. E aí o salmista do Salmo 137, não, eu não quero esquecer. Como é que eu posso adorar a Deus em terra estranha? Porque eu sou proibido de cantar. E quando alguém me pede para cantar, é para me humilhar. Como é que eu vou cantar um Deus que vence as batalhas se eu estou derrotado? Como é que eu vou cantar um Deus que salva se eu agora sou escravo? E a Babilônia foram 70 anos. Teve gente que foi levado escravo, morreu escravo, teve gente que nasceu escravo. Essa era a condição das pessoas que estavam lá, vivendo na Babilônia. E aí Deus traz a promessa, né? Traz a visão para o profeta de que ele ia restaurar o templo. Templo que não tinha desde que a Babilônia assumiu. Desde que o povo foi dominado. E aqui a gente começa. Mas eu quero fazer um outro quadro com vocês, de como é progressiva a promessa de Deus. Para mim, começa no capítulo 34 de Ezequiel, quando Deus se apresenta como sendo Ele o pastor. As ovelhas dele, narrativa geral do capítulo 34, estavam famintas, machucadas, oprimidas, mas ele era o pastor e ele vai cuidar das ovelhas dele. Enquanto eu lia a Bíblia essa semana, eu fiquei pensando, eu tenho esse cargo aqui, né? Eu sou pastor. Que bom, que bonito, né? Aí eu fico pensando se Deus olha para mim e fala assim: Ricardo, aquela lá é a minha ovelha e você não cuidou dela. Gente, eu tremi todinho, aquele frio na espinha. Deus vai dizer assim: essa é a minha ovelha, não é sua. Nós, a igreja, somos as ovelhas do Senhor. No capítulo 34 ele assume, fala: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Agora sou eu quem vai tomar conta. Aí eu pensei: glória a Deus. Há lugar melhor do que a presença de Deus, que o cuidado de Deus. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no capítulo 35,
Nós já estudamos aqui, eu tenho a visão do vale de ossos secos, em que Deus pergunta para o profeta Ezequiel se é possível de um monte de ossos, a tradução sequíssimos é para deixar claro que não tinha nem uma gotinha de vida, já estava seco a ponto de virar pó. Aí Deus pergunta, profeta, tem como ter vida a esses ossos? Então profetiza, e os ossos voltam a ter vida. Ali é uma demonstração para o povo que se Deus é capaz dos ossos tornar a vida, Deus é capaz de daquele grupo de escravos, dos que estavam lá, restaurar a nação de Israel. O que é mais fácil? Transformar um povo escravizado em uma nação soberana ou trazer ossos de volta à vida? Então, se Deus é capaz de trazer vida aos ossos, é capaz de restaurar a vida dos israelitas. E capítulo 34 é isso. Capítulo 34, Deus diz que é o pastor. No 37, Deus fala que vai restaurar a nação na visão do vale de ossos secos. E chegamos ao capítulo 40, em que Deus fala acerca da restauração do templo, dos sacerdotes e da adoração, que era o que faltava durante o cativeiro, que não tinha como servir a Deus. A herança espiritual que tinha sido roubada pelos babilônicos, agora vai ser restaurada. Irmãos, nós sofremos durante a pandemia por dificuldade de vir ao culto. E ninguém nos proibiu de adorar a Deus. E mesmo assim foi ruim não poder estar na igreja tanto quanto estamos acostumados, tanto quanto queremos. Agora imagina uma proibição estatal. Não pode, é proibido. E aí um dia Deus fala, agora quem vai autorizar sou eu. Agora quem vai permitir é isso. Durante o cativeiro, não tinha culto, não podia guardar a lei, que naquele tempo estava em vigência, não podia adorar a Deus publicamente. E então Deus traz Ezequiel para o capítulo 40 e dá para ele a visão da restauração do templo. Os irmãos têm que ler em casa, os capítulos são grandes, mas o 40 e o 41, a visão detalhada da restauração do templo e do serviço de adoração ao templo. Irmãos, o templo é algo tão importante no Antigo Testamento. Vamos lembrar que um dia Davi coloca no coração que ele tinha que oferecer a Deus um bom lugar para adorar. Porque ele olha para o palácio, Davi olha para o palácio é bonito. Olha, Deus habita na tenda, ele fala, Deus merece um templo. Só que Deus fala para Davi, como você é um militar que já matou muita gente em guerra, sua mão está suja de sangue, você não vai construir. Seu filho vai. E Salomão não enfrenta nenhuma guerra e constrói o templo. Olha a importância que Deus dá para aquele momento da história para o templo. A ponto de que na consagração do templo, o sacerdote conseguia ficar em pé, pela glória de Deus. Deus fala, eu escolhi essa casa para nela habitar o meu nome. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então entendo a importância do templo para aquele momento. O templo para nós eu vou comentar daqui a pouco, já tem outra concepção. Mas aqui eu tenho uma descrição detalhada do templo, tão detalhada, tão viva, que nós encontramos projetos desse templo. Uma pesquisa rápida na internet você acha os moldes de tão detalhado que era. Mas o profeta começa a ver o templo pela muralha de fora, vê o portão leste, vê o pátio externo com 30 salas, o portão sul, leste e norte. Os irmãos vão ter que ler os 2 capítulos em casa, depois de terminar a nossa aula. Então vou tomar muito tempo dos irmãos aqui. Só que não tinha portão oeste, porque o Santíssimo Lugar ficava a oeste do templo. Ele tem a visão dos utensílios que serão usados, inclusive os usados para o sistema de sacrifícios, que não estava acontecendo durante Israel. Enfim, ele vê o Santíssimo Lugar.
Eu tenho os capítulos 40, 41 e 42 com todos os detalhes de como é que esse templo, como era esse templo que Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel. Só que o mais importante para nós está no capítulo 43, que é o tema da próxima semana, mas eu preciso dar uma pincelada nele. Mas antes disso, leiam comigo Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39. E eu quero o versículo 28. Ezequiel capítulo 39, do 28. Então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, pois embora tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Deus dá a visão do templo, e tem um detalhe. No capítulo 10 de Ezequiel, Ezequiel profetiza que Deus tinha tirado a glória dele do templo, por causa dos pecados do povo, por causa do coração duro da nação. No capítulo 43, a glória de Deus volta para o templo, e Deus vai habitar no meio do povo. É o capítulo 43 e o versículo 1. Então o homem levou-me, Ezequiel 43, versículo 1. Então o homem levou-me à porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do leste, e sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. Olha que maravilha! Um dia o profeta fala, a glória de Deus saiu do templo. Aí Deus fala que vai restaurar, e Deus diz, eu vou trazer a minha glória de volta para o templo. Eu voltarei para cá. E isso aconteceu. Nos dias de Esdras e Neemias, acontece a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, dos muros do templo, a restauração do culto, a adoração volta a Israel. O serviço, a adoração é restaurado. Mas como eu sou um intérprete literal das Escrituras, uma coisa me deixou pensativo. Esse templo que Ezequiel viu, e baseado nos projetos que nós temos, esse templo tem mais ou menos 80 quilômetros quadrados. É isso mesmo. Ele é maior que a cidade de Jerusalém. Aí eu tenho um problema agora, porque o templo que Neemias e Esdras reconstrói não tem 80 quilômetros quadrados. Então me resta olhar para a profecia de Ezequiel e ver que ele estava vendo o templo da glória futura, da volta de Cristo, que é maior que ela. Me leva a pensar que nos últimos dias, essa visão de Ezequiel, ela valeu para o tempo dele, porque o templo foi restaurado, a adoração foi restaurada, mas o templo que ele viu ainda não foi levantado, ele será em Cristo. Mais importante do que levantar o templo é a glória de Deus. Tá? Mais importante do que o templo em si, a construção, é a glória de Deus estar no templo. É uma frase do Martim Lutero que eu gosto muito, que uma masmorra com Cristo é um palácio, e um palácio sem Cristo é uma masmorra. Porque o que Deus tinha para Ezequiel, e a profecia, o nosso tema de hoje, é a restauração da adoração, é a restauração da comunhão com Deus, é a vida com Ele, não é um serviço de ritual, de ir lá e cumprir um ritual, né? De fazer alguma coisa e achar que esse ato em si agrada a Deus. O que agrada a Deus está no coração. O templo era para oferecer sacrifício, só que Cristo é o sacrifício. Quando Ele se entrega na cruz, Ele é o Cordeiro de Deus
que tira os pecados do mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Deus trouxe um templo, o próprio corpo de Cristo, e trouxe um sacrifício, que é o próprio Cristo, que é supremo, que encerra o sistema cerimonial e nos leva de volta para Deus. A adoração continha na adoração, trazer a oferta de sacrifício, a oferta pela culpa e todas aquelas. Mas João 4:24, Jesus diz que Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus mostrou para Ezequiel a restauração da adoração, que ela acontece nos dias dele, mas ela é plena nos nossos dias após o sacrifício de Jesus. Quando nós temos acesso a Deus, quando nós adoramos a Deus. E outra coisa me deixou intrigado. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, o apóstolo João tem uma visão da cidade santa. Os irmãos vão ler a Bíblia, Apocalipse 22, e ele tem detalhes da cidade. Eu comparei com a narrativa de Ezequiel e ela está no mesmo molde. No mesmo padrão que Ezequiel viu o templo, é no mesmo padrão que João viu a Jerusalém Celestial. Com uma diferença: Jerusalém Celestial não tem templo, porque toda a cidade é regida e iluminada pelo próprio Deus. Lá é o lugar pleno de adoração. A cidade inteira é o templo de adoração a Deus. Então lá cabe o templo que ele deu. Quando Deus nos levar para o novo céu e para a nova terra, eu não vou mais precisar de templo, porque nós estaremos o tempo todo com a glória de Deus. Toda a cidade será o templo de Deus, e nós estaremos permanentemente na presença de Deus, dando glória a Deus o tempo todo. E eu e você estamos esperando esse grande dia, o dia que ele voltará e vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para estar no céu com Cristo, e eu creio nisso. Você crê, irmãos? Essa é a grande lição de hoje, de que Deus restaurou a adoração nos dias de Ezequiel, restaurou a nossa, e só falta morarmos no céu com Cristo e continuarmos com Ele até o dia em que Ele vai nos levar. Os irmãos podem agradecer a Deus por esse momento? Podemos orar juntos agora? Dizer: Deus, obrigado por essa salvação. Vamos de pé, vamos orar a Deus. Deus, obrigado pela sua salvação. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela sua salvação. Obrigado pela restauração das nossas vidas, e que o Senhor nos trouxe de volta para Ti, perdoou os nossos pecados, purificou as nossas vidas.